Olá a todos, aqui é Ismael Nascimento. Nesse vídeo é um vídeo um pouquinho mais longo, onde eu vou mostrar para vocês como fazer aí vamos dizer assim, uma forma de escolha de modelos 3D utilizando o Model Viewer para ver a realidade aumentada, ok? Ah, eu vou aqui, por exemplo, mostrar o exemplo que nós iremos fazer e vamos lá. Primeira coisa, vou mostrar aqui o que é que eu pretendo fazer, algo parecido, vamos dizer assim, tá? Dentro desse tempinho, uma horinha no máximo. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui o modelo 3D, quando eu clico em outro, aí eu carrego outro modelo 3D, e se a pessoa tá, por exemplo, no mobile, vai aparecer o botão aí para a pessoa ver em realidade aumentada aquele modelo 3D que está selecionado, ok? Então vamos lá. Então isso aqui basicamente vai ser o nosso exemplo que eu irei tentar seguir. Não vai ser exatamente igual, vou fazer com as tecnologias de React.js, utilizando aí o Material UI, tá? Como lib aí de desenvolvimento. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um projeto aqui. Eu vou criar um projeto. Então eu vou aqui criar um projeto na minha pasta de web, projetos web. Beleza. Então eu vou lá criar um projeto com o Create React App. Então, npx Create React App. Ok. Então vamos lá, vou dar o nome aqui do nosso projeto. Então, Model Viewer traço Select Models. Nome bem específico mesmo. E basicamente tudo isso que vocês estão vendo vai estar no meu GitHub. Então github.com/ismaelash, tá? Ash de ASH. Qualquer coisa, os links vai estar aí na descrição do vídeo também, ok? Então, tem horas aqui que eu vou, por exemplo, ficar um pouco mais no código e aí eu vou colocar talvez uma música de fundo, enfim, para ficar ouvindo. Talvez coloque, talvez não, porque nem toda hora eu vou comentar. Na hora que for fazer alguma coisa que demore um pouquinho mais, né, vamos talvez colocar. Por exemplo, agora era uma hora de colocar música, né, mas enfim. Vou continuar vendo aqui outras coisas enquanto eu tá fazendo essa instalação, tá? Então, uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é, primeiramente, um Material UI, onde, por exemplo, é muito simples de se instalar e também é utilizado aí por grandes empresas, Material UI, como nós podemos ver aqui, e onde a gente, até a própria NASA, Netflix, entre outras mais. Beleza, tá terminando aqui, vamos ver. E a instalação também é super simples, bem prático de usar, tem uma ótima documentação. Beleza, terminou aqui. Então eu vou entrar dentro da pasta que nós criamos. Então beleza. E aí eu vou dar aqui um ls. Eu vou usar aqui o editor de código, o Visual Studio Code, ok? Basicamente quase padrão do mercado hoje de utilizar ele. Mas vamos lá. Vou aqui abrir o terminal dentro do Visual Studio Code. Vou dar aqui um yarn start para iniciar a nossa aplicação. Enquanto isso, também estou bebendo um pouco de energético da Monster. Nossa aplicação aqui vai iniciar. No meu caso, está em localhost 3000, né, que seria aí o root para mim. Beleza, está iniciando aqui. Então é um projeto bem simples mesmo, onde, por exemplo, nem vai ter nada de rota, nada de páginas. É um projeto com uma página só, com aquelas seleções, né? Vamos dizer assim. E aí os modelos 3D nós vamos baixar de sites gratuitos mesmo, ou até pegar o próprio exemplo aqui que tem já, né, para falar a verdade. Então beleza, tá rodando aí o nosso projeto. Primeira coisa é realmente editar, ok? Então nós vamos aqui, eu vou dar um Ctrl Y, como eu vou remover alguns arquivos, sempre dá algum erro. Então vamos lá, primeira coisa, aqui dentro do nosso app, basicamente eu vou tirar tudo que tem aqui nele. Ok? E aí, primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui um fragment para rodar aí. Então, ok, tudo bem. A próxima coisa que eu vou fazer é importar aí o Material UI
para dentro do nosso projeto. Vocês podem ver aqui que se basicamente, cadê? Não existe hoje outras dependências fora as comuns, né? Então eu vou aqui primeiramente lá pelo npm mesmo. No caso, vou instalar pelo yarn, que é basicamente quase a mesma coisa. Então só preciso disso aqui, dessa parte aqui. Pelo yarn add, ou add, né? Shift insert aqui para inserir o nome do nosso componente. Então lá ele está instalando. A próxima coisa é carregar ali a fonte padrão que o Material AI usa. Caso você queira usar algumas coisas padrões dele, nós precisamos importar dentro aqui do nosso public index, importar aqui dentro, ok? Vou importar aqui por último. E aí é sempre legal colocar, por exemplo, comentário Material UI fontes. Beleza, show. Feito isso, basicamente o Material UI já está no nosso projeto. Eu vou dar aqui um yarn start para iniciar. Ele vai iniciar basicamente sem nada, para falar a verdade, né? Então, por exemplo, para saber que ele está funcionando, eu vou colocar aqui works fine. Então, beleza. Aqui, o que é que eu decidi fazer, né? Para simular esses botões aqui, como eu não vou fazer nada complexo, até porque é um tempo já um pouco extenso, eu não vou fazer exatamente igual aqui, mas eu vou fazer o seguinte: para simular esses botões, eu decidi aqui pegar o componente de Borrow Navigation, tá? Então vai simular aqui alguns botões de realidade aumentada, dá para personalizar, bonitinho e tal, mas enfim, vamos lá. Para você utilizar isso aqui no seu projeto, ele tem aqui o exemplo do uso, mas também tem todo exemplo de código aqui. Nesse caso, o que eu quero realmente de fato é Borrow Navigation. Tá, então vamos lá importar aqui Borrow, as partes que tem Borrow Navigation, no caso até aqui mais ou menos, e vamos aqui no nosso projeto, importar para dentro do nosso projeto também. Feito isso, nós vamos precisar, aí eu vou pegar o exemplo dele mesmo, deixa eu ver aqui, basicamente é tudo isso aqui, o exemplo que ele tem. Aí eu posso colocar aqui Ctrl Alt F para dar aquele alinhamento. Vai ter aqui algumas coisas que, por exemplo, não temos, né? Então, ok. Ele vai pedir aqui para alterar aqui algumas outras questões, a questão de valor. Inclusive esse aqui eu posso tirar tudo, para falar a verdade. Esse meu Borrow Navigation aqui. E aí, vamos lá. Ele está aqui pedindo algumas coisas, alguns ícones. Então se eu venho aqui Restore Icon, o Material UI, ele tem, por exemplo, essa questão de icons. Então posso aqui importar importar os demais, por exemplo. Então eu venho aqui em icons. Então, por exemplo, ele usa aqui o icon. E aí eu posso importar o favorite icon e o location icon. Beleza, vamos ver aqui agora se vai compilar tranquilo. Beleza, ele falou assim, não encontrei o módulo de icons, tá? Deixa eu ver aqui se ele pega especificamente. Deixa eu ver aqui. E aí eu chego location, só para mim fazer um teste. Beleza, então vamos fazer isso aqui mesmo. Vou pegar aqui igual tem o exemplo deles, vai dar menos dor de cabeça nesse início, que é algo um pouco mais rápido mesmo. Então copiar aqui. Icons favorite. Icon provável. Icon. Eu acho que tem que fazer o seguinte, ok. UI icons npm. Aí eu tenho que importar também os ícones, né?
Deixa eu ver aqui o seguinte. Pegar só essa parte. E aí sim vai dar certo. Então, Yarn Edge. E aí nós podemos deixar dessa forma, que aí ele vai conseguir importar os ícones aqui. Tá instalando. Beleza, instalou. Vou dar um Yarn Start para ver se vai rodar tudo tranquilamente agora. Vamos ver, parece que falhou novamente. Favorite Icon. Tá. Material Favorite Icon. Eu vou tirar o Favorite Icon. Eu vou ver se ele vai dar erro somente no Favorite Icon ou se vai dar erro em outros também. Ok, vamos lá. Tá compilando aqui. Enquanto isso, nós podemos ir aqui no diretório deles. Inclusive, tem aqui. Tá compilando ainda. Porque, teoricamente, The Icon Search. Esse aqui, ó. Ó, beleza, deu o mesmo erro. Posso voltar. Que eu vou buscar o seguinte, por exemplo, Restore. Ó, Restore. Se eu não me engano, não tem esse icon aqui. Se eu venho em Favorite. Location. Deixa eu buscar o ícone de Location aqui. Location. Location 1. Beleza. Então, beleza. Então, vamos lá. Se eu venho aqui, então, Restore. Favorite. E Location. Beleza, dessa vez compilou tudo certinho. Vou recarregar aqui a página. Vocês podem ver que já está aqui, basicamente, ó. Beleza. Então, até aí tudo bem. Eu posso deixar aqui em cima mesmo, tranquilo, tá? Uma coisa que não apareceu foi a questão das labels, né? Então, por exemplo, se eu venho agora fazer o seguinte. Ícones eu não vou mais usar no momento. Ele tem aqui Borrow with no label. Deixa eu ver aqui, label. Era pra estar aparecendo, pra falar a verdade. Mas enfim. Eu acho aqui, ó. Cadê? Se eu colocar essa tag aqui de valor, se eu não me engano, deixa eu fechar esse aqui. Por enquanto não tá aparecendo, mas eu vou dar continuidade, porque senão esse aqui não importa tanto, vamos dizer assim, né? O importante é continuar aqui. Mas o próximo passo é o seguinte, que é bem importante, que é saber quando a pessoa clicou em cada um desses, ok? Então, primeira coisa, eu vou fazer aqui um método onde eu vou colocar aqui um change model, no caso um select model, ok? E aí eu vou passar, por exemplo, qual foi o modelo que ele selecionou. Então, por exemplo, vou colocar aqui que seja o name, né? O string. Opa. Não sei se... Beleza. O name, tipo string. E aí, só para ver se está funcionando, dá um console.log com o nome que foi passado, ok? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer é o seguinte. Isso aqui eu posso tirar por enquanto. Mas basicamente cada um. Posso vir aqui em onClick. No onClick eu vou adicionar aqui o seguinte evento. Quando ele clicar, eu vou chamar aí o onSelect. onSelect model no caso. E passar aí um
um valor, né? No caso, model 1, tá? Então, a mesma coisa eu vou fazer para os demais. Cadê aqui? Ele é Ctrl Alt F para ele organizar aqui para mim. Deixa eu ver se ele organizou de fato, que eu acredito que não. Beleza, colocar aqui. Tá. Tenho que vir aqui. Beleza. Então, Ctrl Alt F para ele dar aquela organizadinha básica. E se eu venho, por exemplo, aqui e dou um F12 para abrir o nosso console, então venho aqui em console, se eu clicar aqui nesse Model 1, mas foi porque simplesmente eu copiei e colei. Se eu boto aqui Model 2 e Model 3, beleza. Se eu dar aqui um refresh, Model 1, Model 2, Model 3, ok? Então podemos fazer o seguinte, para falar a verdade. Já sabendo que eu consigo selecionar, o próximo passo é importar o Model Viewer para o nosso projeto. Então vamos lá. Para importar o Model View, você pode vir aqui na página modelviewer.dev e aqui tem o Quick Start, né? Então basicamente o que você precisa é importar o componente do Model View para dentro da sua aplicação, tá? Então, por exemplo, colocar aqui também como último. E aí, por exemplo, Model Viewer Component. Com isso, nós já conseguimos utilizar o Model Viewer dentro da nossa aplicação, tá? Então, beleza. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu passar aqui para vocês o seguinte. Lá no Quick Start, ele tem um exemplo aqui, né? Como é que eu consigo utilizar dentro do nosso seja React.js, Angular, qualquer outro lib ou framework, tá? Então eu vou fazer o seguinte, que ele fique sempre abaixo dos meus botões, ok? Então ele tem aqui algumas propriedades que para nós o importante é o seguinte. Ele tem um auto rotate, eu vou deixar. Ele tem aqui o source, que seria, por exemplo, para quando o link para abrir a Android. Ele tem outro que é o SDZ. O SDZ source. Se eu não me engano, source SDZ, que seria o link para você abrir no iOS, ok? Então, para abrir no iOS em realidade aumentada, precisa desse link. E o Camera Controls seria essa possibilidade aqui de eu mover ele, tá? Com o meu mouse. Se eu venho aqui em Documentation, venho aqui em Source, ele tem aqui o valor SDZ, que é iOS Source, tá? iOS Source seria o link aí que você coloca para conseguir ver em realidade aumentada no iOS, ok? Então vamos lá continuar. Feito isso, nós podemos fazer o seguinte. Esse modelo 3D aqui, eu Ctrl Shift S, eu quero pegar, por exemplo, a URL dele. Ele está aqui no site, mas para mim pegar exatamente a URL dele, eu consigo fazer o seguinte: entrar no GitHub do Model Viewer, que inclusive fica, se eu não me engano aqui, se eu clico, deixa eu deixar aqui, se eu clico ele vem para cá, GitHub, beleza? Se eu venho aqui em Model Viewer, ele vai ter aqui uma pasta, Model Viewer Dev, vai ter aqui exemplos. Se eu não me engano, ele vai dar aqui em Assets, aí tem aqui os modelos GLB, ok? Então não sei ao certo se tem aqui do astronauta, que é o que eu gostaria, para falar a verdade,
Mas tem outros, GLB aqui, GLB, nesse momento tem um, exemplos, deixa eu ver aqui exatamente onde é que tá, porque aí eu já pego do próprio exemplo mesmo, então tá na parte de char, models, astronaut, seria só achar a pasta de char agora, vamos lá, data. Para esse momento eu acredito que esse boom aqui vai servir, no caso que eu preciso dele, é literalmente o link do modelo, então seria basicamente isso aqui. Vamos ver se, por exemplo, eu colocando em meu projeto vai funcionar. E aí nós temos aqui que vir, ele não deixou, que o Core bloqueou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um outro modelo que eu já tenho, que está no meu AWS S3. Eu sei que vai funcionar porque o Core é desbloqueado. Vamos lá. PCX, acredito eu. Show. Vamos lá. Então, se eu ver um aqui, eu tenho, por exemplo, o meu astronauta que eu tava querendo. Então, beleza. Aqui é a URL do meu astronauta. Será que ele vai baixar? Eu posso copiar aqui o link. Colar aqui o link do modelo 3D que eu quero que exiba. E se eu chamar agora sim, vai é para carregar no caso, né? Então se eu venho aqui limpar a página, dá tá dando também cos bloqueado. O que eu posso fazer é o seguinte, aqui the viewer. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui do astronauta. Beleza, carregou aqui. Vou pegar da astronauta, vou deixar aqui. Vou pegar depois mais alguns outros modelos, mas enfim. Nós já temos aqui o modelo do astronauta. Por enquanto tá bem pequeno, mas depois é só personalizar. E se eu não me engano, é questão realmente de deixar largura dele, por exemplo, 100%. E você deixa aí o height, né, 100% também. Que aí, se eu não me engano, ele vai estar aí se ajustando. Não sei porque ele se ajustou agora. Então, por exemplo, vamos tentar bem rápido aqui. É outra coisa que eu não vou perder tempo também, mas é bem simples o ajuste. Então, você, por exemplo, vem aqui, né? Você pode vir aqui no Model Viewer e editar aí para o width 100%, tá? Então, se eu não me engano, ele coloca o width 100% e a altura, no caso, a altura você pode colocar um height aí 50%. A altura, no caso, em pixel tá funcionando. Você pode pegar aí, por exemplo, o tamanho da tela, da largura, enfim, mas basicamente eu vou deixar, por exemplo, aqui para ficar um tamanho legal aqui para nós, esse tamanho, ok? Então 100% de largura. E para ficar no código, você pode vir o seguinte, você pode vir aqui Model Viewer, pode aí usar o style, né? Então, por exemplo, no if você pode colocar 100%.
E no caso, nosso height, você pode deixar aí 500 px ou ajustar para o tamanho que você deseja. Então, beleza, acho que já está um tamanho bem legal no geral para visualizar. Então, ok. Então, por exemplo, se a pessoa tiver no celular, né? No celular vai aparecer esse botão aqui de interação. Vai aparecer esse botãozinho de interação que quando a pessoa clicar vai para realidade aumentada, ok? Com aquele modelo que está carregado atualmente. Então é o seguinte, nós temos aqui três, inclusive se eu não me engano, se eu inverter essa ordem, deixo aqui, se eu inverter essa ordem e deixo aqui, vem aqui para baixo, né, os botões, então eu acho que fica de certa forma até melhor. Então beleza, então o primeiro seria o padrão aqui, se eu clicar em outro vem para um, se eu clicar em outro vai para outro, que é o terceiro ou mais, dependendo da sua aplicação. Então vamos lá, continuar essa programação. A primeira coisa que eu preciso é o seguinte, eu preciso de um array de links, tá? Então um array de links, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou, por exemplo, simular aqui uma data que vem de algum endpoint, de algum lugar que você queira vir, para criar isso. Então vou criar aqui em source, vou criar aqui em new folder e clicar em resources, ou no caso assets, né? Algo padrão aí. E aqui dentro de assets eu vou criar um novo file, que é um file falando mock data, JS mesmo. Que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um export. Vou dar um export aqui, por exemplo, na minha constante chamada mock data. Mock data basicamente ele vai retornar para mim esses dados aí, um JSON. No caso, seguinte, eu quero que ele me retorne algumas coisinhas, né? No caso desse mock data eu vou deixar ele sendo um JSON mesmo, um JSON de strings, por exemplo, onde cada um vai ter os links. Então vou deixar aqui links models, onde vai ter aí os nossos dados, né? Por exemplo, o primeiro aqui vai ser o nosso astronauta, ok? O segundo, por exemplo, que eu vou pegar aqui nessa minha base que eu tenho, seria, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu pegar qualquer um aqui, estou escolhendo algum, vou colocar aqui esse bebê, por exemplo, pegar aqui o link. Nesse caso tem que ser GLB. GLB é o que aparece na web também. GLB tanto aparece no Android quanto na web, para falar a verdade. Uma coisa que eu vou deixar comentada aqui, /web. Então beleza. Então, copia o endereço do link. Vou colocar aqui como segundo. E o terceiro e último, né, no nosso caso aqui, seria, por exemplo, aí... seria, por exemplo, esse pints aqui. Deixa eu ver se tem ele aqui em GLB. Ctrl F GLB. Só nós sabemos aqui o GLB. Então, vou clicar aqui nessa artéria. Vamos ver depois se vai funcionar direitinho. Então, beleza. Copiei o endereço do link. Vou colocar aqui. Show. Então, nós temos nossos 3 links, tá? Nós também queremos outra questão, além de tudo isso, que é o seguinte. Eu quero que... no caso, eu vou deixar aqui, por exemplo, os ícones que está atualmente. Eu acho que, por enquanto, se eu for buscar aqui essa questão dos links, vai ser uma coisa que eu vou perder tempo e eu quero mostrar o principal para vocês, tá? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui a mesma coisa. Eu vou só fazer o seguinte, para facilitar. Eu vou aqui então importar no meu mock data, né? Import mock data from
meu assets barra mock data. E aí, por exemplo, o meu mock data, eu sei que ele tem 3 itens, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer algo um pouco mais dinâmico, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui. No caso, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável. Então const model selected set, que seria aí um use state, né, um hook do React, que no caso nada menos é que no caso ele vai começar o nosso mock data, né, na posição 0 aí. Então eu vou usar, por exemplo, isso aqui, meu source, tá? Como vai ser algo dinâmico, vamos dizer assim. Por enquanto eu vou tirar isso aqui, mas é bom vocês saberem que existe. Então beleza. Tá? Então o que é que vai acontecer? Esse método, quando a pessoa selecionar ele, eu quero que a pessoa passe o quê? O link, tá? Eu quero que a pessoa passe o link. Então, para acontecer isso, eu quero que ele passe aqui link model selected, só para ficar mais fácil. E aí eu passo aqui. Feito isso, que nós podemos fazer, em vez de botar aqui model 1, model 2 e model 3, nós vamos passar aqui simplesmente, por enquanto, o nosso mock, né? Mock data. E aí passar, no nosso caso aqui, fixo mesmo nesse momento. Então ele vai retornar um errinho aqui. Beleza, então vem aqui. Esse é opa. Beleza. Mock. Fazer o seguinte. Então meu links model eu vou salvar. E aí eu venho fazer isso aqui. Beleza. Se eu vir que ele vai carregar default, se eu clico aqui é para ele começar a carregar outro modelo que eu coloquei lá no meu model view, era ok. São modelos, né? Quanto maior o modelo, maior um pouco vai ser a espera. Se eu clico aqui no meu terceiro botão, ele vai começar aí a carregar o terceiro, né? Vamos dizer assim. E aí, por exemplo, eu acho que dá para fazer uma coisinha legal que é o seguinte, né? Carrega aqui os modelos que eu coloquei. Uma coisinha legal que dá para fazer que é o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar para colocar aqui dentro, por exemplo. Opa, sai um pouquinho cagado. Mas por quê? Se eu descer isso aqui, dou um Ctrl V e ajusto aqui, vamos ver se vai dar certo. Beleza. Então ele subiu aqui para cima, né? Então quando eles já carregaram, fica bem mais rápido, para falar a verdade. Então tá carregando os 3. E aí por que eu quis fazer isso? Porque eu posso copiar aqui com mais um. E aí, por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Aí eu realmente vou querer ir aqui no Material UI Icons. Deixa eu ver se eu só tinha salvado aqui, pelo que eu tinha já. E aí eu quero realmente colocar alguns icons que faça realmente... como é que nós podemos dizer aqui? Icon aqui é do Material UI, tá? Sim. Tá vendo aqui The Icon Search. E por exemplo, eu vou deixar todo mundo aqui igual. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui esse Alt,
né? Então, para me importar, vou colocar aqui esse Alt para simular o que quando a pessoa clicar, né? Clicar nesse Alt aqui, que seria esse outro Alt, o que é que vai acontecer? A pessoa vai aí abrir, deixa eu colocar aqui, se eu coloco aqui, por exemplo, slot, falar a verdade, deixa eu mostrar aqui para vocês, vai aparecer mais um, tá? E aí o que é que acontece? Se eu venho aqui, dou um Ctrl Shift C, vocês podem ver que aqui slot traço R button, né? Se eu venho aqui e desativo, ele vai aparecer aqui no cantinho, certo? Eu quero, no caso, o Model Viewer, ele tem o seguinte. Então se eu venho aqui, tá, fechei, deixa eu abrir de novo, Model Viewer aqui. O Model Viewer, ele tem o seguinte, se eu venho aqui na documentação dele, e eu venho aqui em Augmented Reality Slots, e coloco aqui Slot AR Button, você vem aqui em AR Button, então eu coloco isso aqui, ó, eu consigo personalizar o meu botão de realidade aumentada. Em vez de ser esse padrão aqui, vai ser, por exemplo, o que você personalizou, só precisa colocar esse slot e é igual a AR Button. Então é basicamente isso que nós vamos fazer, tá? Colocar nesse botão slot traço AR Button, e aí vocês vão aqui, por exemplo, vou recarregar aqui a página, né? Por padrão aí, se eu venho aqui agora, ele já está com o nosso slot AR Button aqui. Então, quando eu clicar nele, quando eu tiver no celular, vocês vão ver que vai ativar a realidade aumentada, ok? Então, a pessoa escolhe, por exemplo, a que ela quer, e aqui no final ela coloca aí a realidade aumentada. O que eu posso deixar fazer para talvez deixar um pouquinho melhor, porque essas labels não foram. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, por exemplo, um simples spam mesmo, só para indicar um texto, alguma coisa assim. ABC. Ele ficou bem... Deixa eu fazer o seguinte. Bar Navigation Action. Se eu colocar aqui dentro para ver o que vai acontecer. Realmente não ficou nem um pouco legal. Vou tirar aqui. Label velho. Opa. Tenho que fechar aqui. Tá compilando aí a nossa aplicação. Porque realmente sem uma descrição aqui não ficou tão legal, né? Mas enfim, eu acho que é um exemplo de certa forma que deveria talvez ficar um pouquinho melhor, mas enfim, eu vou focar aqui no principal. Mas assim, da forma que está atualmente, se você acessa pelo celular, você vai conseguir ver que ele vai mudar aqui, né, de acordo com cada modelo. E outra coisa, né? Aqui eu estou simulando esse mock data, que seria, por exemplo, poderia ser um JSON, né? Um JSON, por exemplo, onde inclusive pode ser sim um JSON que tem um array que traga aí, né, várias informações. E aí você, por exemplo, faz aí um ponto map, por exemplo, né? Então, se eu venho aqui e busco map.js, então vocês vão conseguir utilizar essa questão do map aí para fazer essa questão de renderização, vários elementos, né? Vamos supor o seguinte, tá? Dentro do Border Navigation, nós vamos ter somente um botão. E aí eu consigo fazer o seguinte, eu consigo pegar aqui o meu links models.map. No map eu consigo passar o seguinte, seria o link, certo?
Então no link eu consigo passar. Aí o que é que vai acontecer? No nosso caso ele vai dar um return para nós. Ele vai dar um return de quê? Em um bottom. Beleza. Então para cada link que eu tiver dentro do links model, eu passo aqui. E aí vocês vão ver que ele vai renderizar sempre a mesma coisa no caso. Inclusive, eu tirei, coloca mais um aqui por fora que sempre vai estar lá, que é o que vai estar contido o slot, né? Igual ar-button. Opa. E no nosso caso ele não precisa ter nada, né? E aí eu consigo, por exemplo, colocar aqui o alt nele. Ah, Ismael, eu quero que os outros tenham aí uma... É que eu posso falar? Eu quero que os outros tenham também ícones diferentes. Aí você pode, por exemplo, realmente... Acho que o melhor aqui, o tempo tá quase no final pra mim. Mas se você pode fazer o seguinte. Você dá um export const aí. Onde que mais JSON mock, por exemplo... onde realmente vai ser aí um mock, onde vai, por exemplo, links. O link seria, por exemplo, esse array, tá? E aí também poderia vir o seguinte, um outro array que seria icons. Então, mais um que aí você consegue, por exemplo, colocar aqui os icons que tinha, né? Vamos supor o seguinte, vou pegar aqui os padrões deles do início, por exemplo, esse aqui. Poderia também, por exemplo, um alarme aí. Tô pegando ícones aleatórios só para demonstrar mesmo, ok? E aqui, inclusive, esse da foto eu achei até legalzinho. Vou adicionar, por exemplo, um círculo aqui. Eu vou pegar esse da foto e vou colocar lá no... Aqui. Colocar... Aqui no caso. E aí eu consigo chamar aqui o nosso icon. Show, se eu ver um aqui, ó, ele já mudou o íconezinho da foto, vamos dizer assim. E aí o que é que você pode fazer, né? Tem aqui meu JSON mock, onde tem tanto link quanto também tem a questão do icons, tá? Se eu venho, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eles devem estar fazendo isso, que acredito que não. Que era o seguinte, deixa eu ver, icon, label, folder, beleza. Não sei se eu vou conseguir colocar os ícones dinâmicos agora. Tá quase chegando perto da hora que eu quero, que é uns meia-noite, vamos dizer assim. Quase, nós já estamos aí quase 50 minutos de vídeo, mas enfim. Então, por exemplo, você teria que fazer aqui, né? Tanto o links, que seria os GLBs, quanto também, por exemplo, links, por exemplo, links GLB. Você teria que também, por exemplo, ter aí, caso você deseje, o do USDZ, que seria tanto aí para o seu questão do iOS, né, no caso. Então teria que colocar os dois, colocar de forma dinâmica aqui, igual eu fiz, né? Então quando ele seleciona o select, ele passa aqui de forma dinâmica, e aí ele passa para o modo view que foi selecionado, de certa forma bem simples assim de entender. Ok, então posso tirar esses aqui, fechar aqui o padrão do novo ECMAScript. Opa, show. Então é um código bem simples no geral, para falar a verdade. Um código aí que não passou de 50 linhas, né?
Então se eu venho aqui e vamos recapitular o que nós fizemos, né? Fazer uma revisão aí bem rápida do que nós fizemos. Vou colocar aqui na prática, recarregar. Então é o seguinte, nós queríamos fazer uma simulação utilizando essas tecnologias do React.js aí, dessa questão aqui, tá? Que é onde ele carrega aqui o modelo 3D de acordo com o que a pessoa selecionou. Ok? Então a simulação que nós, como eu falei, nós não iríamos fazer igual, mas fazer a lógica, principalmente focar na lógica, a lógica é essa. Cliquei em um aqui, cliquei em outro, ele carrega, cliquei em outro, ele também carrega, né? Então aquela coisa, quanto um pouquinho maior o modelo 3D, um pouquinho mais lento, muitas vezes ele carrega. Tem várias formas de otimizar isso, mas tá bem lento. Mas essa é uma das formas, vamos dizer assim. Mas beleza. E aí quando esse botão aqui de câmera aqui é um botão que, por exemplo, quando, se eu não me engano, quando a pessoa tá no celular, só para confirmar aqui, quando a pessoa tá no celular, inclusive, cadê? Isso. Quando a pessoa tá no celular, não aparece igual, por exemplo, não tá aparecendo aqui nos exemplos, ok? Então, teoricamente não é para aparecer, mas se ela tá no celular vai aparecer sim. Ele vai aparecer esse botãozinho aqui. No nosso caso vai ser personalizado, né? Porque quando ele tá aqui com esse ícone, então quando a pessoa clicar é para ir para realidade aumentada. Então basicamente está toda a simulação lá que nós queríamos. A pessoa controla aqui todos os modelos 3D e quando clicou aqui vai para realidade aumentada, ok? Ele vai para a realidade aumentada. Então acredito que é isso. Vamos só recapitular aqui. Eu importei o Material UI. Então os links de tudo vai estar no GitHub desse projeto, que vai estar na descrição desse vídeo. Então, mas recapitulando, eu só criei aqui um estado onde ele vai ser o estado onde vai armazenar o link atual do modelo 3D. Criei aqui uma função onde vai atualizar a minha variável onde está o link atual e essa variável ela passa aqui para dentro do nosso Model Viewer, tá? Dentro do nosso Model Viewer, nós temos aqui utilizando alguns componentes do Material UI, onde eu consigo, por exemplo, utilizar esse Borrow Navigation aqui, que vocês podem pegar na documentação deles, ok? E fazer da forma que vocês desejarem, como fosse aí aqueles botões que referencia cada modelo 3D, ok? Então, eu faço aqui um map dentro dessa minha variável links model, que vem, né, desse mock data aqui, tá? Onde isso quer dizer o seguinte... que seria aí da sua API, seria de algum lugar que esses dados viriam de forma dinâmica. Nesse meu caso aqui eu simulei, né, que os dados já estavam aqui na minha aplicação, ok? Feito isso, eu retorno aqui um botão, né, do nosso Borrow Navigation. Então, cada botão vai estar associado quando a pessoa clicar a um link, tá? Né, por conta do map, ele passa aqui o link, a pessoa clicou, vai trocar aqui a variável que tem o link atual, vai passar para o Model Viewer e quando isso acontece, como o React é um SPA, ele faz uma recarregagem aqui nessa página específica. E aí ele consegue recarregar com aquele novo modelo que a pessoa selecionou. Fora isso, nós colocamos aqui um botão à parte, né, onde, por exemplo, nós conseguimos alterar o ícone padrão de realidade aumentada para a pessoa clicar. No nosso caso, eu só alterei aqui, só mostrei isso porque fica mais fácil para a pessoa. Então, ela seleciona o que ela quiser. Já tem aqui o último ícone, que é o ícone que, quando ela clica, vai para a realidade aumentada daquele modelo que a pessoa selecionou, ok? Então, aqui é uma base com React.js, com Material UI, para vocês pegarem e utilizarem no projeto de vocês de forma dinâmica, de forma manual, da forma que vocês quiserem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Basicamente seria isso. Todo o material vai estar no GitHub desse projeto. Eu vou deixar o meu GitHub na descrição do vídeo e eu vou deixar todas as outras informações lá no GitHub desse projeto, inclusive funcionando, ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.